Hoje vamos analisar o que acontece quando pessoas ignoram avisos claros e acabam pagando o preço mais alto diante de animais selvagens extremamente perigosos. Provocação nos Everglades. Era 4 de agosto de 2014. O sol do fim da tarde pairava pesado sobre o Parque Nacional de Everglades, na Flórida, refletindo tons dourados sobre a água escura de um canal cercado por manguezais. A superfície parecia tranquila, mas escondia um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta. Tamson Crowell, 36 anos, gerente de um escritório imobiliário em Tampa, estava parada na beira de um ponto de observação improvisado. Entre colegas, era conhecida pela língua afiada e pela convicção firme de que regras eram feitas para outras pessoas. A irmã a descreveu mais tarde como alguém que precisava vencer qualquer discussão, mesmo quando todos os demais já tinham seguido em frente. Ela estava de férias com familiares em uma casa alugada próxima ao parque. Dizia que a viagem seria uma combinação de descanso e fotografia autêntica da vida selvagem. Caminhava com a confiança de quem acreditava conseguir controlar qualquer situação. Naquela tarde, insistiu em parar naquele canal específico, ignorando o conselho do cunhado para seguir até uma área oficial de observação. Carregava um saco de marshmallows comprado horas antes em uma loja de beira de estrada. Explicou à sobrinha que o branco contrastaria com a água escura, atraindo animais para fotos mais impactantes. O que Tamson parecia não compreender era o predador que dominava aquelas águas. Jacarés americanos podem atingir até 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilogramas. Machos adultos na região frequentemente medem entre 3 e 3,5 metros. Sua força de mordida pode ultrapassar 1.300 quilogramas por centímetro quadrado, uma das mais poderosas do reino animal. São predadores de emboscada, capazes de sair da imobilidade quase total para um ataque explosivo. Sensores especializados ao longo da mandíbula detectam vibrações mínimas na água, permitindo identificar presas mesmo com visibilidade quase nula. Até o menor movimento pode acionar o instinto predatório. Placas fixadas próximas ao canal alertavam que alimentar jacarés era ilegal e criava risco direto à segurança humana. Tamson leu os avisos em voz alta, imitando um tom exagerado antes de abrir o saco. Começou a lançar os marshmallows na água, cada um caindo com um leve som. Alguns jacarés que flutuavam mais distantes começaram a se aproximar lentamente. Um turista que estacionara próximo caminhou até ela e pediu que parasse imediatamente. O que se seguiu foi uma discussão acalorada. Tamson afirmou que sabia exatamente o que estava fazendo e acusou o homem de paranoia. Elevou a voz enquanto jogava outro punhado, dessa vez mais perto de um dos animais. O barulho atraiu ainda mais atenção. Pelo menos 4 jacarés de grande porte se aproximavam, formando ondas em V na superfície enquanto avançavam de maneira concentrada. O ataque ocorreu tão rapidamente que testemunhas depois tiveram dificuldade em descrever a sequência exata. Um jacaré de aproximadamente 3,60 metros emergiu com força explosiva a partir da margem. Em um instante, alcançou o braço direito de Tamson. Ela gritou surpresa e em pânico. O animal executou o chamado giro da morte, uma técnica em que gira sobre o próprio eixo para desequilibrar e incapacitar a presa. A movimentação violenta a derrubou na água rasa. Outros jacarés, estimulados pela agitação, aproximaram-se. A água se tornou turva, agitada pela disputa e pelos movimentos desesperados. Em poucos segundos, Tamson foi arrastada para dentro do canal. Ela chegou a reaparecer brevemente na superfície, tentando alcançar a margem com o braço livre. Antes que qualquer pessoa conseguisse reagir, outro jacaré investiu lateralmente. A movimentação na água tornou-se ainda mais intensa, dificultando qualquer tentativa de socorro imediato. Um espectador ligou para o número de emergência segundos após o primeiro avanço. Guardas chegaram 14 minutos depois, seguidos por agentes da vida selvagem.
A área foi isolada e testemunhas foram conduzidas para prestar depoimento. Equipes de resgate localizaram o corpo cerca de 60 metros rio abaixo, preso em vegetação submersa. O laudo preliminar indicou múltiplos traumas compatíveis com ataque de jacaré e afogamento subsequente. O animal considerado responsável foi capturado e removido no prazo de 24 horas. Outros 3 exemplares de grande porte também foram retirados da área devido ao comportamento agressivo observado durante as operações. Especialistas apontaram que a alimentação deliberada havia condicionado os animais a associar humanos à comida, aumentando drasticamente o risco. Enquanto as águas da Flórida se fechavam sobre mais uma vítima que tratou avisos como simples sugestões, do outro lado do mundo, na Índia, outra decisão imprudente estava prestes a colocar uma mulher diretamente na zona de ataque de um dos maiores felinos do planeta. O ataque da leoa na África do Sul. Era dia 17 de junho de 2015, e o sol do fim da tarde lançava sombras longas sobre uma reserva particular de vida selvagem na província de Limpopo, na África do Sul. O ar seco do inverno trazia o cheiro de poeira e acácias, enquanto um veículo de safari estava parado em uma trilha de terra. Os passageiros observavam à distância um grupo de leões descansando sob um conjunto de acácias de copa. Diane Relford, de 49 anos, era supervisora de sinistros de seguros em San Diego, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo colegas de trabalho, ela tratava cada interação como uma negociação e jamais aceitava perder. Durante 23 anos na mesma empresa, foi subindo de cargo até alcançar uma posição em que podia delegar as tarefas desagradáveis e contestar decisões acima do seu nível hierárquico. Ex-colegas relataram que Diane tinha o hábito de transformar pequenos desentendimentos em denúncias formais e, certa vez, ameaçou processar uma cafeteria por um problema em seu cartão de fidelidade. Sua viagem à África do Sul era uma celebração pela recente finalização de seu divórcio. Um roteiro planejado nos mínimos detalhes, onde ela exigia upgrades e substituições em tudo que considerava aquém do esperado. Antes mesmo do safari da tarde começar, outros hóspedes já haviam presenciado 2 desentendimentos protagonizados por Diane. No briefing de segurança realizado pela manhã, o guia-chefe, um experiente guarda florestal chamado Will, deixou claro que todos deveriam permanecer dentro do veículo o tempo todo. Ele explicou que os leões enxergam seres humanos fora do carro como ameaças ou presas, e não como simples observadores inofensivos, como acontece quando estão sentados. Diane interrompeu a explicação 2 vezes. Primeiro, para reclamar do horário da saída, e depois para questionar por que não podiam se aproximar mais dos animais, contrariando a noção de distância segura descrita por Will. Já durante o safari, o veículo parou a uma distância adequada da alcateia, e os turistas tiravam fotos em silêncio quando Diane começou a se manifestar com descontentamento. Ela reclamou em voz alta que os leões estavam longe demais para boas fotos e que não tinha pago um pacote premium para enxergar silhuetas desfocadas no horizonte. Will, com calma, explicou que se aproximar colocaria todos em risco. Diane o chamou de exagerado e insinuou que ele estava estendendo o passeio de propósito para trabalhar menos. Outros hóspedes ficaram visivelmente desconfortáveis com a situação. Leões africanos são predadores de topo de cadeia, com as fêmeas pesando entre 124 e 180 kg, enquanto os machos podem ultrapassar 190 kg. As leoas são as principais caçadoras do grupo, capazes de correr em curtas distâncias com uma velocidade impressionante e realizar ataques coordenados contra presas muito maiores. O método de caça geralmente envolve sufocamento. Elas mordem o pescoço ou o focinho da vítima, até esmagar a traqueia ou interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Para leões,
qualquer ser humano fora de um veículo representa uma possível presa. Seu instinto predador é ativado por movimentos bruscos e sinais de vulnerabilidade. Suas garras podem ultrapassar 8 centímetros de comprimento, e suas mandíbulas têm força suficiente para despedaçar carne e osso com pouco esforço. Enquanto os turistas tiravam fotos, uma leoa se separou do grupo e se escondeu na vegetação alta à direita do carro. Will percebeu e instruiu todos a permanecerem completamente imóveis. A leoa estava provavelmente caçando algum javali na mata e sua rota a levaria a poucos metros do veículo. Foi nesse momento que Diane, aproveitando a movimentação, levantou-se de pé e ergueu a câmera acima da estrutura metálica do carro para conseguir uma foto sem obstáculos. Will ordenou que ela se sentasse imediatamente. Ela ignorou, fazendo um gesto com a mão sem nem olhar para trás. O movimento chamou imediatamente a atenção da leoa. Por 3 segundos, tudo ficou em silêncio. Então, a leoa começou a se mover em direção ao veículo, com o corpo rente ao chão e os ombros ondulando sob o pelo dourado. Will ligou o motor, mas Diane continuava de pé, aparentemente achando que estava registrando imagens únicas. Quando a leoa disparou numa corrida, encurtando a distância com velocidade assustadora, Will gritou para todos se segurarem e tentou dar marcha a ré. Diane perdeu o equilíbrio com o tranco do carro e caiu por cima da borda lateral, batendo forte no chão duro a poucos metros do veículo. A leoa ajustou sua rota no mesmo instante. Antes que Diane conseguisse se levantar, o animal já estava sobre ela. A leoa golpeou a parte superior de seu corpo com todo o peso, jogando-a de costas. Com as mandíbulas, a leoa cravou os dentes na garganta de Diane, esmagando sua traqueia e imobilizando-a. Diane tentou afastar o animal com as mãos, mas suas forças desapareceram em poucos segundos enquanto ela sufocava. Suas pernas se debateram brevemente, depois ficaram imóveis. A leoa manteve a mordida sufocante por mais de 1 minuto, mesmo depois que o corpo parou de se mover. Só quando Will acelerou o motor e dirigiu diretamente na direção da leoa, gritando e buzinando com força, o animal finalmente soltou o pescoço da vítima. Assustada com a aproximação do carro, a leoa recuou para dentro da vegetação alta e deixou o corpo para trás. As equipes de emergência chegaram ao local em poucos minutos. Diane foi encontrada com ferimentos catastróficos no pescoço e na parte superior do corpo. A causa da morte foi identificada como sufocamento e perda massiva de sangue, provocada pela mordida do leão. A administração da reserva concluiu que todos os protocolos de segurança haviam sido seguidos corretamente pelos funcionários e que a decisão de Diane de se levantar e ignorar ordens diretas foi o que provocou o ataque. A leoa não foi sacrificada, pois seu comportamento foi considerado uma reação predatória natural. Os demais hóspedes que presenciaram o ataque receberam apoio psicológico e alguns decidiram encerrar suas viagens antecipadamente. Enquanto as exigências fotográficas de Diane Relford terminaram nas presas de uma leoa na África do Sul, uma mulher no território do norte australiano logo descobriria que águas infestadas de crocodilos não têm paciência para quem se acha especialista. Ataque no Lago Nicarágua. Era 22 de abril de 2015. O sol da tarde brilhava intensamente sobre a margem sul do Lago Nicarágua, criando reflexos quase hipnóticos na superfície aparentemente calma da água. À primeira vista, nada sugeria perigo.
Mas sob aquela extensão serena habitava um predador que muitos acreditavam existir apenas no oceano. Isolda Devon, 39 anos, supervisora de um restaurante em Lyon, estava com os pés na água rasa, ignorando os gestos insistentes de pescadores locais. No trabalho, era conhecida por sua eficiência e padrões rigorosos. Colegas a descreviam como decidida, às vezes teimosa, alguém que raramente reconsiderava uma decisão depois de tomada. O ex-marido costumava dizer que ela não ouvia alertas. Classificava preocupações como exagero. Naquele domingo, havia levado os 2 filhos para um passeio no lago, escolhendo um ponto de acesso popular entre moradores. Já estivera naquela praia 2 vezes antes sem qualquer incidente, o que reforçava sua confiança. O Lago Nicarágua é um dos poucos corpos de água doce do mundo que abriga tubarões cabeça chata. Esses predadores altamente adaptáveis podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilogramas. Possuem rins especializados que regulam a retenção de sal, permitindo sobreviver tanto em água salgada quanto doce. São frequentemente considerados entre as espécies de tubarão mais perigosas, devido ao comportamento territorial e à preferência por águas rasas, exatamente onde pessoas costumam nadar. São predadores de emboscada, oportunistas, capazes de avançar com explosão a partir de águas turvas onde praticamente não são vistos. A tarde começou tranquila. Isolda estendeu uma toalha na areia, enquanto os filhos brincavam na beira d'água. Próximo dali, pescadores consertavam redes e organizavam linhas. Quando anunciou que entraria para nadar um pouco, um dos pescadores mais velhos gritou um alerta. Apontou para a parte mais profunda e para uma placa desgastada que advertia sobre fauna perigosa. Isolda respondeu irritada, dizendo que as pessoas nadavam ali o tempo todo, usando a superfície calma como justificativa. O pescador insistiu, mencionando que um grande tubarão havia sido visto perto dos barcos. Outro homem reforçou o aviso com gestos urgentes. Isolda disse aos filhos que voltaria logo e avançou na água até a altura das coxas. Menos de 2 minutos depois, o ataque ocorreu. O tubarão emergiu lateralmente com força abrupta, atingindo-a no quadril e na parte superior da perna. O impacto a desequilibrou imediatamente. Ela gritou, um som que os pescadores mais tarde descreveriam como impossível de esquecer. O animal executou um movimento lateral poderoso, típico de sua estratégia de ataque, antes de desaparecer novamente sob a superfície. A água ao redor se tornou turva quase instantaneamente. Em estado de choque, Isolda tentou se virar em direção à margem. Os filhos começaram a gritar enquanto os pescadores avançavam cautelosamente, atentos a qualquer novo movimento na água. A lesão era grave. Mesmo assim, ela conseguiu dar alguns passos instáveis antes de perder a força e cair na água rasa. 2 pescadores a alcançaram rapidamente, segurando-a pelos braços e puxando-a para fora. A areia ficou marcada enquanto a arrastavam acima da linha da água. Em poucos minutos, ela perdeu a consciência devido à perda intensa de sangue causada por ruptura de vaso sanguíneo importante. Um dos homens correu até um comércio próximo para solicitar ambulância. Outros formaram um bloqueio humano para impedir que as crianças se aproximassem. A ambulância chegou mais de 20 minutos após a chamada, enfrentando estrada de acesso irregular. Paramédicos encontraram Isolda inconsciente, sem pulso detectável. Tentativas de reanimação continuaram durante o transporte até a clínica mais próxima, mas ela foi declarada morta poucos minutos após a chegada. O médico registrou hemorragia maciça compatível com ataque de grande predador aquático e lesões internas severas. As autoridades fecharam temporariamente a praia. Os avisos feitos pelos pescadores constaram nos relatórios policiais, detalhando a recusa de Isolda em ouvir múltiplas advertências. Os filhos foram levados para familiares em Lyon. O tubarão nunca foi localizado, embora equipes permanecessem em alerta por semanas. O ataque do urso pardo nos Estados Unidos.
Era dia 28 de julho de 2017 e o sol da manhã filtrava-se por entre os pinheiros Lodgepole ao longo de uma trilha remota no Parque Nacional de Glacier, no estado de Montana, nos Estados Unidos. O ar cheirava a agulhas de pinheiro e a água do degelo das montanhas. A trilha serpenteava por um habitat ideal para ursos pardos. Mata densa entremeada por clareiras repletas de frutas silvestres. O serviço do parque havia colocado avisos recentes em todas as entradas da trilha após diversos avistamentos de ursos nas semanas anteriores. Karen Whitmore, de 47 anos, era gerente de consultório odontológico nos arredores de Denver. Ela planejou aquela trilha como um desafio pessoal, uma forma de provar a si mesma e aos outros que conseguiria enfrentar a natureza sem o que chamava de mãozinha exagerada do governo. Nas semanas anteriores à viagem, Karen postou com frequência nas redes sociais, zombando das normas dos parques nacionais e insistindo que o risco com ursos era estatisticamente irrelevante. Ela até comprou um spray de pimenta específico contra ursos numa loja de artigos esportivos, mas nunca chegou a praticar seu uso. Na manhã do ataque, ao chegar à trilha, foi abordada por um guarda florestal que fazia contato de rotina com os visitantes. O guarda informou que uma fêmea de urso pardo com 2 filhotes havia sido vista várias vezes no trajeto que Karen pretendia seguir. Ele recomendou que ela escolhesse outro caminho ou que esperasse para se juntar a um grupo maior. Karen reagiu com hostilidade, acusando o guarda de querer controlar o direito das pessoas de andar em terras públicas. Ela recusou o folheto de segurança oferecido e seguiu sozinha pela trilha. A trilha subia por entre as árvores e depois se abria em um prado repleto de arbustos de huckleberry. Karen parou diversas vezes para tirar fotos de flores silvestres e montanhas distantes, aparentemente sem se preocupar em fazer barulho ou se manter atenta. 2 grupos de caminhantes cruzaram com ela no sentido contrário, avisando sobre rastros de urso frescos mais adiante. Karen não agradeceu nenhum dos 2 alertas e seguiu em frente. Cerca de 5 quilômetros após o início da caminhada, a trilha estreitou e contornou uma área de salgueiros densos perto de um riacho. Karen caminhava rapidamente, os olhos no celular, enquanto conferia o GPS, quando dobrou a curva e se deparou com uma ursa parda e seus 2 filhotes, a menos de 12 metros de distância. A ursa estava erguida sobre as patas traseiras, farejando o ar, enquanto os filhotes permaneciam na vegetação. Karen congelou. Ursos pardos nas montanhas rochosas geralmente pesam entre 180 e 360 kg, com as fêmeas na faixa inferior. Apesar do tamanho, conseguem correr a mais de 55 km por hora e cobrir distâncias curtas mais rápido do que qualquer ser humano pode reagir. Embora não sejam, em geral, predadores de humanos, fêmeas com filhotes são extremamente defensivas, sendo responsáveis pela maioria dos ataques fatais por ursos na América do Norte. Suas garras podem ultrapassar 10 centímetros, e sua mordida é poderosa o suficiente para esmagar ossos e amputar membros. Os ataques defensivos são curtos, mas devastadores. Sem qualquer aviso ou simulação de ataque, a ursa caiu sobre as 4 patas e avançou. Karen virou-se para correr, a pior reação possível, e conseguiu dar talvez 3 passos antes de ser alcançada. O impacto pelas costas lançou-a de cara contra o chão pedregoso. Seu nariz e vários dentes se quebraram com o choque. Antes que pudesse se levantar, a ursa estava sobre ela. Com a pata dianteira, prensou as costas de Karen com força esmagadora, abrindo sulcos profundos entre a omoplata e a coluna. Karen gritou quando a ursa mordeu seu ombro e braço esquerdo, sacudindo a cabeça violentamente antes de soltar. O segundo golpe veio com outra patada, dessa vez no lado da cabeça e no rosto. O impacto fraturou seu osso zigomático e mandíbula, enquanto as garras abriram cortes largos no couro cabeludo. O sangue escorria pelo rosto e pescoço.
A ursa, então, mordeu as costas de Karen, cravando os dentes no músculo e no osso, quebrando costelas com a força da mandíbula. Ela sacudiu a cabeça mais uma vez, rasgando tecidos e abrindo ferimentos que sangravam intensamente. O peso da ursa pressionava o tórax de Karen, dificultando sua respiração. As tentativas de se proteger foram enfraquecendo à medida que o choque e a perda de sangue se intensificavam. O ataque durou menos de 30 segundos, mas causou danos irreparáveis. A ursa deu múltiplas mordidas esmagadoras nas costas e ombros, enquanto as garras rasgavam roupas e pele nas costelas, braços e cabeça. Quando o corpo de Karen ficou imóvel e os gritos cessaram, a ursa se afastou, resfolegando alto. Parou por alguns segundos sobre ela, depois retornou aos filhotes e sumiu na mata. Mais tarde naquela manhã, outro grupo de trilheiros encontrou Karen. Tentaram verificar sinais vitais, mas recuaram ao notar marcas recentes de urso nas proximidades. Guardas florestais chegaram de helicóptero. Karen foi declarada morta no local. Os ferimentos incluíam destruição extensa de tecidos moles nas costas, ombros e couro cabeludo, múltiplas fraturas nas costelas, trauma facial severo e perda de sangue fatal. Todos consistentes com um ataque defensivo de urso pardo. A fêmea e os filhotes não foram abatidos, pois o incidente foi classificado como uma reação natural a um encontro súbito. Enquanto o desprezo de Karen Whitmore pelos avisos do parque terminou sob o peso de uma ursa parda em Montana, uma mulher nas Bahamas descobriria que tubarões não distinguem entre autoconfiança e imprudência. Desobediência em Ranthambore. Era 9 de novembro de 2017. O sol da manhã começava a iluminar as formações rochosas do Parque Nacional de Ranthambore, no estado do Rajastão, na Índia. A luz dourada atravessava a vegetação seca da Zona 3, quando a voz de Nolini Devkar rompeu o silêncio da reserva, firme, impaciente e carregada de exigência. O que ela não sabia era que a poucos metros dali, um grande tigre macho já observava cada movimento. Nolini tinha 52 anos e era uma compradora têxtil aposentada de Pune, Maharashtra. Construiu sua carreira com base em negociações duras e precisão extrema. Antigos colegas a descreviam como brilhante, mas exaustiva. Era conhecida por repreender subordinados por erros mínimos e tratar funcionários de serviço com evidente desprezo. Essa postura também se refletia na vida pessoal. Familiares lembravam que ela precisava controlar cada detalhe, das refeições aos roteiros de viagem. A visita a Ranthambore era seu segundo safari em 6 meses. O anterior havia sido alvo de críticas públicas em avaliações online, nas quais reclamava da falta de avistamentos adequados e de guias incompetentes. Durante a instrução obrigatória de segurança, Nolini interrompeu 2 vezes perguntando quando veriam tigres. Demonstrava impaciência enquanto Rajesh explicava que todos deveriam permanecer sentados o tempo inteiro e que ficar de pé ou sair do veículo era estritamente proibido pelas leis indianas de proteção à vida selvagem. O tigre de Bengala é um dos maiores predadores terrestres do mundo. Machos podem pesar entre 180 e 235 quilogramas, medindo até quase 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Seus caninos ultrapassam 7 centímetros, projetados para agarrar a garganta ou atingir a região cervical da presa, garantindo neutralização rápida. Diferentemente dos leões, que caçam em grupo, tigres são predadores solitários de emboscada. Podem atingir velocidades próximas de 56 km por hora em arrancadas curtas. Suas patas almofadadas permitem deslocamento quase silencioso, e a força dos membros anteriores possibilita derrubar presas muito maiores que eles próprios. Sua visão em baixa luminosidade é estimada como até 6 vezes superior à humana, tornando o amanhecer e o entardecer momentos críticos. O safari transcorria sem incidentes na primeira hora. Outros 3 jipes circulavam pela mesma zona, todos mantendo contato por rádio.
Por volta das 8h20 da manhã, Rajesh identificou pegadas recentes na estrada de terra e reduziu a velocidade, sinalizando aos demais condutores. Minutos depois, outro guia comunicou pelo rádio que havia percebido movimento em uma área de capim seco a cerca de 15 metros da trilha. Rajesh posicionou o jipe de Nolini de forma a oferecer visibilidade clara, mantendo o que considerava uma distância segura. Os outros passageiros, um casal alemão e o filho adulto, relataram que assim que o veículo parou, Nolini começou a reclamar que o ângulo não era adequado. Levantou-se no assento apesar do alerta imediato de Rajesh para que permanecesse sentada. O motorista virou-se completamente e reforçou que as normas exigiam que todos continuassem sentados. Ela ignorou os avisos, ergueu a câmera e afirmou que não pagara por um safari para fotografar de um ângulo ruim. Em seguida, ultrapassou a lateral do jipe e pisou no chão. Rajesh começou a se levantar para impedi-la, mas ela já havia dado 3 passos afastando-se do veículo. O tigre estava oculto na vegetação a menos de 14 metros. Num instante, havia apenas capim seco. No seguinte, uma forma listrada emergiu com velocidade impressionante. O tigre, identificado como T-72, percorreu a distância em cerca de 2 segundos. O impacto a derrubou imediatamente. O felino agarrou Nolini e a imobilizou. O ataque foi rápido e decisivo. Em poucos segundos, seu corpo deixou de reagir. O tigre manteve a presa firme por um momento, assegurando que não havia mais movimento, e então a arrastou para dentro da vegetação mais densa, desaparecendo da vista dos turistas. Rajesh acionou o controle do parque pelo rádio enquanto o motorista de outro jipe fazia chamada paralela de emergência. O protocolo exigia que todos os veículos permanecessem parados e que ninguém tentasse se aproximar. Equipes florestais e veterinárias chegaram 12 minutos depois em veículo especializado. Localizaram o corpo a curta distância do ponto inicial, parcialmente encoberto por vegetação caída. A morte foi confirmada no local, atribuída a trauma grave compatível com ataque de grande predador. A administração de Ranthambore abriu investigação formal e concluiu que o incidente foi resultado de erro humano, decorrente de violação deliberada das regras de segurança. O tigre foi monitorado posteriormente, mas nenhuma ação punitiva foi tomada, pois não houve evidência de comportamento anormal. Enquanto a reserva indiana lidava com as consequências dessa decisão impulsiva em outro continente, às margens de um lago aparentemente tranquilo na Nicarágua, uma mulher estava prestes a descobrir que alguns predadores não pertencem apenas ao oceano. O ataque do hipopótamo no Quênia. Era dia 9 de outubro de 2016 e a névoa da manhã ainda pairava sobre a margem do Lago Vitória, próximo à cidade de Kisumu, no Quênia. A água encontrava-se com altos juncos de papiro, formando um labirinto de canais rasos e áreas lamacentas. O lago se estendia até o horizonte, aparentemente calmo, sua superfície ocasionalmente interrompida pelas costas arredondadas de hipopótamos se movendo entre águas profundas e rasas. Brenda Luckman, de 52 anos, era corretora de imóveis em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Durante 3 décadas, ela aperfeiçoou a habilidade de conseguir o que queria por pura insistência e pressão. Seus filhos adultos recusaram acompanhar a viagem, lembrando experiências anteriores que terminaram em discussões públicas com funcionários de hotéis e guias turísticos. Uma de suas filhas relatou depois que Brenda costumava ignorar regras que considerava inconvenientes, acreditando que sua própria experiência era superior a qualquer aviso. Brenda descreveu a viagem como um sonho de vida, embora tivesse feito pouca pesquisa. Suas expectativas vinham principalmente de documentários e folhetos turísticos. O acampamento às margens do lago possuía regras claras sobre interação com animais selvagens. Em cada barraca havia um aviso: hipopótamos circulavam pelo local à noite e ninguém deveria aproximar-se da água sozinho.
A gerente do acampamento, uma queniana chamada Grace, explicou pessoalmente a Brenda que hipopótamos estavam entre os animais mais perigosos da África, responsáveis por inúmeras mortes humanas e extremamente territoriais. Brenda ouviu com impaciência visível, interrompendo 2 vezes para perguntar o horário do café da manhã. Na segunda manhã, Brenda acordou antes do amanhecer e decidiu fotografar o nascer do sol. Ignorando a regra de solicitar escolta, caminhou sozinha até a margem. Quando um funcionário a viu e gritou um aviso, ela apenas acenou e continuou. Hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África, responsáveis por centenas de mortes humanas, segundo estimativas. Apesar do corpo pesado, são surpreendentemente rápidos e ágeis, podendo correr a cerca de 32 km por hora em terra. Machos adultos podem ultrapassar 1.800 kg e suas mandíbulas abrem quase 180 graus, revelando presas que podem ultrapassar 40 centímetros. Essas presas não servem para alimentação. Hipopótamos são herbívoros, mas para combate. Elas podem arrancar membros, esmagar ossos e causar ferimentos fatais com uma única mordida. São extremamente territoriais na água e interpretam qualquer intrusão como ameaça. Brenda estava a cerca de 4 metros da margem quando a água diante dela se elevou subitamente. Um enorme macho emergiu com força explosiva, água escorrendo por seu corpo maciço enquanto avançava. A boca abriu-se de forma impressionante, revelando o interior rosado e as presas amareladas. Brenda tentou recuar, mas escorregou na lama macia e caiu de costas nas águas rasas. O hipopótamo fechou a distância em um instante. As mandíbulas se fecharam ao redor da região central de seu corpo. As presas inferiores atravessaram suas costas, enquanto os dentes superiores esmagaram tórax e abdômen. A força da mordida quebrou sua coluna e várias costelas. O animal sacudiu a cabeça violentamente, rasgando órgãos internos e abrindo ferimentos massivos. Sangue jorrou de sua boca enquanto seus pulmões colapsavam. O hipopótamo soltou por um momento e atacou novamente. Seu enorme peso pressionou o corpo de Brenda contra o fundo lamacento, empurrando-a sob a água. As presas perfuraram sua coxa esquerda e quadril, rompendo a artéria femoral em um jato de sangue que tingiu a água de vermelho. O animal avançou mais uma vez, pisoteando o corpo imóvel antes de retornar para águas profundas. Funcionários que correram até a margem assistiram sem poder ajudar enquanto o animal se afastava. O corpo de Brenda foi recuperado cerca de 2 horas depois. Os ferimentos eram tão severos que a identificação exigiu documentos oficiais. A causa da morte foi hemorragia massiva, combinada com asfixia traumática, provocada por esmagamento e mordidas. O acampamento reforçou seus protocolos de escolta e instalou cercas adicionais próximas à água. Enquanto a tentativa de Brenda de fotografar o nascer do sol terminou nas mandíbulas de um hipopótamo territorial, uma mulher em Montana logo ignoraria todos os avisos sobre ursos pardos. Número 4. Era 17 de junho de 2018. O sol da tarde projetava sombras intensas sobre a trilha arborizada do Parque Nacional de Yellowstone. Em menos de 1 hora, aquele chão de terra seria cenário de uma tragédia evitável. Marabelle Hockey, de 41 anos, assistente administrativa de Reno, Nevada, estava realizando o que chamava de sua expedição definitiva de fotografia de vida selvagem. No escritório onde trabalhava, era conhecida por 2 características marcantes: sua postura confrontadora e sua recente obsessão por registrar imagens perfeitas para as redes sociais. Nunca havia visitado Yellowstone antes, mas passou meses planejando a viagem. Imprimiu mapas, estudou guias de comportamento animal e investiu em uma nova lente teleobjetiva. Publicava constantemente sobre capturar o parque em seu estado mais cru e selvagem.
O entusiasmo vinha acompanhado de impaciência com qualquer figura de autoridade. Naquela mesma manhã, discutiu com funcionários do centro de visitantes por causa da regra que exigia manter pelo menos 100 jardas de distância de ursos, aproximadamente 90 metros. Chamou a orientação de exagerada e acusou os guardas de criarem medo desnecessário. Sua colega de viagem, Lynn, relataria depois que, durante o trajeto até o início da trilha, Marabel reclamou sobre excesso de controle governamental e insistiu que ursos podiam sentir intenções humanas. Lynn, normalmente cautelosa, começou a sentir um desconforto crescente, enquanto via a amiga tirar fotos de placas de aviso e escrever legendas sarcásticas no celular. A trilha daquela tarde atravessava uma área de floresta densa, próxima a um rio de correnteza forte. Exatamente o tipo de ambiente que ursos pardos frequentam para pescar e procurar alimento. O ar tinha cheiro de pinho e terra úmida. O som constante da água correndo dificultava perceber outros ruídos, algo amplamente documentado como fator de risco para encontros inesperados com grandes predadores. Marabel, no entanto, estava focada apenas em ângulos e iluminação. Ursos pardos da América do Norte podem pesar até 360 kg no caso dos machos, enquanto fêmeas frequentemente alcançam cerca de 180 kg. São capazes de correr a mais de 48 km por hora em curtas distâncias. Suas garras, que podem ultrapassar 10 centímetros, são feitas para escavar, escalar e dilacerar. Apesar do porte impressionante, movimentam-se com agilidade surpreendente em terrenos irregulares. Informações amplamente conhecidas por especialistas, mas que Marabel descartava como dramatização. À frente, a trilha estava isolada por uma corda amarela e diversos avisos. 2 guardas explicavam a um pequeno grupo de turistas que um urso adulto de grande porte havia sido visto defendendo sua área de alimentação e descanso ali perto. Testemunhas disseram que Marabel chegou durante a explicação e começou a interromper em voz alta, classificando os alertas como tática de intimidação. Enquanto o guarda continuava falando, um movimento surgiu entre os pinheiros próximos ao rio. Um grande urso apareceu, deslocando-se com atenção deliberada, claramente consciente da presença humana. A maioria dos visitantes recuou para uma distância segura. Marabel fez o oposto. Declarou que tudo era exagero e passou por baixo da corda, caminhando na direção do animal com o celular erguido. O guarda gritou para que ela parasse. Ela seguiu avançando, concentrada na tela enquanto ajustava o enquadramento. O urso já estava a uma distância crítica. Em poucos segundos, reduziu o espaço entre eles com velocidade impressionante. Quando Marabel começou a abaixar o telefone, o impacto já era inevitável. A força do encontro a derrubou imediatamente. O animal a imobilizou no solo, seu peso esmagador impedindo qualquer reação efetiva. O ataque durou menos de 1 minuto. Tempo suficiente para neutralizar o que o urso percebeu como ameaça em seu território. Quando o animal se afastou e retornou para a mata, os guardas acionaram o resgate. Equipes médicas que já estavam posicionadas devido ao fechamento preventivo da área chegaram rapidamente. Marabel não resistiu aos ferimentos graves sofridos durante o ataque. A trilha permaneceu fechada por mais de 48 horas, enquanto autoridades monitoravam a movimentação do urso. Após avaliação, concluíram que se tratou de resposta defensiva territorial, não de comportamento predatório. Mas enquanto Yellowstone ainda lidava com as consequências desse encontro fatal, outro caso já havia ocorrido anos antes, em um cenário completamente diferente, onde a zombaria diante de avisos resultaria em um ataque nas águas turvas da Flórida. Se você se interessa por histórias como essas, continue acompanhando o canal para mais análises sobre encontros reais entre humanos e a vida selvagem.